Liga. A gente está com uns probleminhas técnicos. Seu microfone está fechado, Giga. Não sei se estava falando com a gente. Ok. Deixa eu só agora projetar aqui, gente. Só um minuto. Ô, gente, desculpa interromper de novo, mas não está aparecendo aquele símbolo de gravar. Ah, sim. Ah, sim. Gente, só me respondam se está vendo em tela cheia. Não, tá na tela do PowerPoint. Ok. Se consigo passar aqui. Não está indo. Ô, Giga, eu posso te mandar a apresentação para você passar para mim, por gentileza? Não está funcionando aqui. Peraí. Oi, Giga. Eu não estou conseguindo mexer aqui. E aí, quando a gente coloca para apresentar, não aparece também o pessoal que está pedindo para entrar, não consigo ver. Desculpa, viu, gente?
Obrigada, Giga. Todos vocês me ouvem, gente? Tá tudo certinho aí? Estão ouvindo? Sim. Tá ok. Então, vamos fazer assim. A hora que vocês quiserem falar, vocês podem falar, tá? A gente vai trocando aí durante a apresentação. Tudo bem? Pode ser assim, tá? Assim é bom, eu vejo aqui quem que está entrando também pedindo para entrar. Bom, gente, estão dando sequência a nossas atividades, né? Boa tarde, agradeço aí a compreensão de todos vocês, né? Afinal, sempre esse sextou é mais complicado, mas, enfim, a gente tem várias agendas aí, o horário também não é muito flexível na sexta-feira, mas agradeço a participação de todos vocês. E aí a gente vai falar hoje um pouco sobre o plano de trabalho, né? A gente sabe que todas as organizações elas já estão, na verdade, num momento de ajustes dos planos de trabalho, né? Todos vocês foram já contactadas pelos assessores, né, da Fundação, dos consultores, alguns estão de férias, então eu sei que tem aí toda uma ansiedade, né, enfim, decorrente desse fato, mas eu acredito que é um processo que a Fundação está tendo esse cuidado e esse manejo, e vamos dizer assim, né, de ter pessoas aí que estavam fazendo assessoria e estão de férias, que não comprometa aí, com certeza, o trabalho de todos vocês, tá? Então, acho que isso não precisam se preocupar, né? Eu acredito que todos vocês vão ter análise dos projetos e tudo há um tempo hábil aí para poder todo mundo ser atendido aí esse ano, tá? Então, eu acredito que eles já fizeram esse planejamento certinho para caber aí nesse espaço de tempo e ter essas pessoas aí que estão de férias, mas que estão retornando, né? Então, acho que é isso. Bom, pode passar, Giga, por favor. Bom, tá pequenininho para eu enxergar. Tem como dar uma aumentadinha? Por favor. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês assim que a gente acabar, tá? Do PDF. Bom, mas vamos lá. Bom, gente, como a gente viu, né, que a Fundação ela colocou, né, que esse plano de trabalho, na verdade, vocês vão explicar a operacionalização do projeto, né? É explicar o passo a passo da execução, né, desde a primeira ação até a última ação que vocês estão pretendendo com o projeto de vocês. E aí ela trouxe como uma sugestão, isso a gente está também sempre alinhando com o que a Fundação, né, naquela oficina que a gente teve com a Rosângela, teve uma sugestão que é iniciar esse processo do plano de trabalho com vocês a partir da solenização da assinatura do convênio. Tá? Então, a primeira ação ela seria essa, a solenização da assinatura do convênio, isso tem que estar no plano de trabalho de vocês, e finalizar com a avaliação final do projeto, colocando as atividades intermediárias e desenvolvendo o passo a passo aí de cada atividade, certo? Então, essa foi a primeira sugestão, né, que veio do alinhamento com a Fundação Banco do Brasil. Bom, e aí o edital, né, o próprio edital, ele enfatiza a importância de um plano de trabalho bem estruturado, né? Enfim. O que significa isso, né? Então, significa que esse plano ele tem que alinhar as metas, os objetivos, os indicadores, os resultados, de forma que possa garantir impacto, né, do projeto e a transparência também do projeto de como ele está sendo executado. Bom, diante disso, a nossa oficina ela tem um enfoque nos objetivos, nas metas, nos indicadores, nos resultados e principalmente também no monitoramento, né? Que é algo que tem aí, que tem até um plano de monitoramento que
né, é uma exigência, né, da fundação aí para o projeto de vocês. Pode passar, por favor. Então, assim, a primeira coisa que a gente vai falar é o objetivo, né? Então, o objetivo ele é o ponto de partida do projeto. Qual que é a importância do objetivo? O objetivo, né, ele vai ser a partir do que a gente traz do edital, né, e principalmente do anexo 8, ele traz, né, destaca que a operacionalização das atividades propostas, ela visa atingir os objetivos do projeto, certo? Então, a gente está alinhado nesse sentido. Isso significa que o objetivo, eles são os pontos de partida e a razão de se ter todas essas ações que vocês estão desenhando nos projetos. Eles devem ser claros para guiar o conjunto de procedimentos e técnicas a serem utilizados, ou seja, o objetivo ele vai ter que trazer essa clareza para o projeto. Ele tem que estar alinhado muito com o que vocês estão pensando em fazer, usar de metodologia, as técnicas que vocês vão utilizar, né? Então, isso tem que estar muito em consonância com os objetivos. E ali é importante qual essa estruturação, né, dos objetivos, eles devem ser articulados em uma sequência lógica, indicando como as atividades e responsabilidades serão compartilhadas e como as instâncias de decisões funcionarão para alcançar esses objetivos que vocês estão planejando, né? Só volta para mim só um pouquinho aqui atrás, que eu acho que tem uma... Tá, ok. Os objetivos eles vão orientar, então, a tomada de decisão ao longo do projeto. Pode passar. Os objetivos eles descrevem o propósito central do projeto. Então, eles vêm responder a pergunta, né? Por quê? Para quê, aliás? Para que vocês estão fazendo determinada atividade? Para que vocês estão pensando em determinada ação dentro do projeto? Né? Então, devem ser específicos, claros, realistas, relevantes e alinhados ao contexto do território e dos beneficiários. Acho que isso é uma coisa bem importante nessa avaliação aí que está se fazendo dos objetivos, né? Bom, e aí, quando a gente fala dos objetivos, a gente fala que ele tem que ser SMART, né? O que é isso? Ele tem que ser específico, né? Então, ele tem que ser objetivos claros e diretos, tem que ser mensurável, ou seja, ele tem que ter essa possibilidade de aferir, né? De ser medido. Atingível, ele tem que... ele tem que estar dentro, gente, da capacidade que a organização de vocês possui para executar, né? Então, ele tem que ser atingível, ele tem que estar muito linkado ao que a gente chama da estrutura da própria organização, né? A organização ela tem que ter os recursos para poder executar, enfim, e atingir aquele objetivo, né? Ele tem que ser relevante. Então, é importante para os beneficiários, é importante para aquele contexto no território, ele vai fazer uma diferença naquele território, né? De uma forma realmente, né, eficaz, vamos pensar assim, eficiente. E ele também tem que ser temporal, ou seja, ele tem que ser executado dentro de um prazo, né? Exemplo, então eu trouxe alguns exemplos aí de acordo com o que vocês possam estar trabalhando, tá? Por exemplo, aumentar a renda de 100 famílias em 20% até o final de 2026 por meio de sistemas agroecológicos. É um objetivo e ele tem toda essa característica, né, de ser específico, mensurável, atingível, enfim. Aumentar em 20% a produção de alimentos nos quintais agroecológicos
de 10 aldeias até dezembro de 2026, né? Então, trazendo aqui alguns exemplos de projetos, enfim, de objetivos em projetos com comunidades tradicionais. Enfim. Certo? Tudo bem até aí, gente? Ok. E aí, a gente tem que lembrar que uma das questões que foram trazidas, né, na oficina é que a gente tem um objetivo que o objetivo geral não pode ser modificado, né? E a recomendação era que todos os objetivos dos planos que já tinham sido apresentados, que não trouxe como objetivo geral esse objetivo que está no anexo 1, né, ele teria que ser adequado e ajustado para esse objetivo que está no anexo 1. Tá? Então, o objetivo geral de todos os projetos vai ser esse. Ok? E os objetivos específicos, é claro que vocês vão trazer demais objetivos de acordo com cada projeto, mas os primeiros objetivos seriam esses aqui, de estruturar as unidades. Só pode dar uma aumentadinha para mim, Giga, por favor, que esse daí eu só fiz o print, só fiz o print do documento. Acho que tem que voltar. Pode voltar uma, por favor? Ok. Vou pegar aqui. Então, assim, o objetivo geral de todo mundo, né, de todos os projetos, vai ser fortalecer a rede por meio da intensificação das práticas de manejo sustentável, de produtos da sociobiodiversidade e de sistemas produtivos orgânicos e de base agroecológica, visando ampliar a escala de produção, a oferta de alimentos e produtos saudáveis, contribuir para a promoção da transição agroecológica e da resiliência dos ecossistemas e promover a geração de autonomia social e econômica das famílias agricultoras, assentadas, quilombolas, indígenas e de povos e comunidades tradicionais. Então, esse é o objetivo geral para todos os projetos. Os objetivos específicos são... Cada organização vai ter os seus objetivos, mas foi, né, orientado que esses 2 objetivos eles vão fazer parte de todos os projetos. O objetivo específico 1 é estruturar a unidade de referência relacionadas à produção orgânica, extrativista e de base agroecológica no território de atuação da rede. E o objetivo específico 2 é fortalecer a unidade de referência relacionadas à produção orgânica, extrativista e de base agroecológica do território de atuação em rede. Então, esses 2 objetivos, eles também têm que estar em todos os planos de trabalho das organizações que estão apresentando aí os projetos, ok? Pode passar. Aqui no caso das metas... Oi, pode falar, Hermes. Agora, se a gente olhar o que você deu da primeira explicação, do ponto de partida de como é montado o objetivo, esses 2 primeiros aí que você está colocando, eles não cumprem aquele padrão, né? Então, vamos voltar aqui, gente. Olha, os objetivos específicos, como eu falei, eles têm que ser mensuráveis, né? Então, por exemplo, estruturar a unidade de referência, vocês vão conseguir medir isso, porque vocês vão ter uma meta que é atrelada a esse objetivo, né? Então, por exemplo, aqui uma meta, que eu vou falar em meta, né, depois. Mas, por exemplo, a meta 1, que ela tem que estar linkada a esse objetivo, é estruturar X unidades de referência, né? Então, vocês vão ter uma meta que é linkada a esse objetivo, onde esse objetivo vai poder ser mensurado, ele vai poder ser medido, ok? Quando a gente pensa por exemplo, estruturar uma unidade de referência,
e a gente pensa que o objetivo ele tem que ter aquelas características que eu falei agora anteriormente, né? Que ele tem que ser específico, ele tem que ser execuível, ele tem que ser mensurável, ele tem que estar relacionado ao contexto local. Então, assim, a gente está partindo desse pressuposto para esses. Por que a Fundação colocou esses objetivos? É porque ele já vem com uma base, né, dessa estrutura do edital que para essa, vamos dizer assim, para essa mudança acontecer, né, dessa estrutura para a agroecologia, vamos pensar assim, essas bases, essas unidades, elas são fundamentais, certo? Você precisa estruturar as unidades de referência, você precisa fortalecer essas unidades de referência. Então, esses dois objetivos eles estão linkados a essas metas que fazem parte, vamos dizer assim, do objetivo geral desse edital da Fundação, né? Enfim, que estão linkados à política pública maior ali do MDA, né? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Eu não sei se eu consegui te responder, ou se você quiser também falar um pouco mais, Hermes, pode ficar à vontade. O que eu estou dizendo é o seguinte: na escrita do texto dos dois objetivos específicos, não está seguindo toda aquela sequência SMART. O que dá a entender que, se a gente necessariamente não colocar aí, ele pode ser complementado pela meta. Exato. Porque na meta, o que tem? A meta, o objetivo é o seguinte: o objetivo ele é o que você deseja. A meta, como você vai fazer para você atingir aquele objetivo. A meta que vai te desenhar isso, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente... Exatamente. A meta é como você vai fazer. Exatamente. Giga, só projeta de novo a parte de metas, porque aí vai ficar mais... A gente vai entender melhor, todos nós. Vamos lá. Oi. Oi, falar sobre no caso das metas, né? Só para poder a gente continuar conversando sobre essa mesmo, esse slide mesmo. Quando eu coloquei aqui no início, né, da apresentação que o objetivo ele é o ponto de partida, a meta ela é o detalhamento desse caminho, é o detalhamento do caminho. A gente está parte do objetivo, né? Mas como a gente vai caminhar, como a gente está detalhando essa caminhada, isso é a meta, ok? Então, a meta, elas são passos específicos e mensuráveis que você define para alcançar um objetivo, certo? Elas são mais concretas e quantificáveis e geralmente com prazos definidos e indicadores de desempenho. Então, o objetivo ele é um ponto de partida, a meta a gente vai mostrar e dizer como esse objetivo vai ser alcançado, e aí a gente traz um outro elemento, que é um indicador, que ele vai definir como é que vai ser esse desempenho que a gente vai ter desse objetivo, enfim, a partir dessa meta. As metas, elas detalham os objetivos em quantidades e prazos. Então, são marcos que indicam se o projeto está avançando conforme o planejado. Por exemplo, para um objetivo de aumentar a participação de mercado, por exemplo, a gente quer aumentar a nossa participação no mercado de suco de laranja, um exemplo. Uma meta para esse objetivo pode ser aumentar as vendas em 15% no próximo semestre. Vocês estão entendendo? Então, assim, a meta ela vai trazer um valor
Ou seja, como é que você quer atingir? Eu quero atingir esse aumento do mercado a partir do incremento de 15% na produção, da venda, aliás, do meu produto, né? nesse mercado, ok? Por exemplo, outra meta, capacitar 50 mulheres em técnicas de manejo agroecológico até março de 2026. Eu estou dizendo que eu quero capacitar as mulheres, mas eu estou dizendo como eu quero, através das técnicas de manejo agroecológico e dentro de um prazo, até março de 2026. Implantar 10 unidades demonstrativas de cultivo agroecológico até o final do segundo semestre de 2026. Essa é uma outra meta. Realizar 10 oficinas em 5 municípios até o segundo semestre de 2026, por exemplo. Ok? Então, e uma das questões também que foi orientada, né, na nossa oficina foi a criação de uma meta específica para capacitações obrigatórias, tá? Então, assim, todos os projetos têm que criar essas metas relacionadas aos temas, né, de equidade de gênero, de educação financeira, que são aquelas formações que a Fundação pediu que são obrigatórias, ok? Então, lembrem disso nos planos de trabalho, tem que apresentar essas metas relacionadas a essas formações. Tudo bem? Ok. Aí, quando a gente traz essa questão das metas e dos objetivos, a gente tem que medir, né, o avanço do que a gente está fazendo, né? Então, o projeto ele vai ser desenvolvido, mas a gente sempre vai estar fazendo o monitoramento dele. Isso já é dentro do monitoramento. E o indicador ele é fundamental para isso. Então, o indicador ele vai servir para a gente medir o avanço da nossa execução, ok? Além de medir o avanço, a gente pode também medir a qualidade desse avanço, né? Então, os indicadores eles são fundamentais para o monitoramento do projeto. E a gente, quando observa o edital, ele menciona explicitamente que o plano de monitoramento deve ser construído com base nos indicadores, e esses indicadores, eles podem estar, né, e podem ter outros indicadores, mas eles já trazem uma base de indicadores no anexo 1 também. Então, os indicadores que estão ali no anexo 1, eles têm que fazer parte do projeto, dos objetivos e das metas, ok? Então, os indicadores, eles são as ferramentas que mostram se metas e objetivos estão sendo alcançados, e eles podem ser de processo, né? E aí vai estar ligado às atividades que vocês estão executando ou de resultados. Ou seja, qual que é o impacto que aquela atividade que vocês estão promovendo está causando, está trazendo para aquele território, para aquela região, enfim. Então, ele pode ser de processo e pode ser de resultado. E os indicadores eles devem ser simples, objetivos e relevantes para o que se pretende medir. Foi uma das questões que a Rosângela trouxe na apresentação que ela fez, né, quando a gente teve aquela reunião com ela, que era importante vocês não criarem, vamos dizer assim, indicadores difíceis de mensurar, que fosse depois difícil de medir. Então, assim, a ideia é que vocês possam fazer indicadores simples, né? E aí a gente tem exemplos desses indicadores, por exemplo, o número de beneficiários capacitados, por exemplo, a produção anual, quantos que vocês conseguiram produzir anualmente, número de famílias capacitadas em manejo sustentável de recursos, porcentagem do aumento da renda proveniente da agricultura tradicional, enfim, indicadores que vocês possam estar mensurando, ok? Oi. Exatamente, que é no anexo 1, tá? Exato. Aqui como eu coloquei, tá, gente? Olha, no documento mesmo, ele pede que esse plano de monitoramento que deve ser criado com os indicadores,
os indicadores a serem usados, eles estão constantes no anexo 1. E aí vocês vão criar outros necessários, mas os que estão no anexo 1, eles têm que estar na base do monitoramento de vocês, ok? Então, a gente tem algumas questões que já são dadas, né, pela Fundação. Objetivo geral, esses dois objetivos, o objetivo 1, o específico 1 e 2, né, e aí ligado à meta 1 e 2, e esses indicadores que já estão ali no anexo 1. Tá? Então, você já tem um ponto de partida para o plano de trabalho de vocês. Pode passar, Guiga, por favor. Oi, Francivane, posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Desculpa interromper antes de você avançar muito, mas é uma questão tipo o que o Hermes trouxe, assim, né? A gente teve algumas reuniões com a Rosângela, com a Mariane da Fundação, e elas tinham passado um outro olhar, assim, um pouco diferente desse que você está trazendo. Que por exemplo, esses critérios do SMART se aplicam, ela até usou esse mesmo termo, esse mesmo conceito do SMART, se aplicaria mais às metas, e os objetivos seriam mais generalistas, né? Tanto o primeiro quanto o segundo, daquele jeitinho que está escrito lá. Você vê que naquele jeitinho que está escrito lá, ele não supõe que você vai colocar ali quantidades, né? Até se puder voltar no quadro, a gente olha. Então, mas o que eu estou entendendo agora é que você está dizendo que tanto os objetivos, e eu entendi também que as metas, elas também têm que atender esse critério SMART, né? Pelo que você falou, elas têm que ser específicas, mensuráveis, né? Atingíveis e até um pouco mais aprofundadas. Mas então, assim, parece que os dois têm que atender esses critérios. Então, é isso mesmo? Os objetivos têm que Isso. ser quantificados e as metas também, né? E com as metas tem um pouco mais de aprofundamento. Isso, porque a diferença da meta, qual que é a diferença da meta para o objetivo? É o que a gente vai dizer como a gente vai fazer para atingir aquele objetivo, certo? A meta ela já tem que ter esse desenho. Por exemplo, quando eu falo, olha, o meu objetivo é produzir uma safra, não sei, né? Vamos dizer assim, uma safra de produzir 50 litros de suco de laranja. Esse é o meu objetivo. A minha meta, ela vai ter esse objetivo, produzir 50 litros de laranja, né? Estou só dando um exemplo. Através da produção de tantos quintais agroecológicos, beneficiando 10 famílias, por exemplo. Entendeu? Então, eu já estou dizendo como que que eu vou fazer para ter essa produção e em que tempo. Né? Eu já coloco como, quando, onde e esse tempo aí, né? E quando, certo? Então, a meta ela é mais desenhada, vamos dizer, ela é mais completa, tá? Porque ela está me dizendo como é que eu vou atingir aquele objetivo. Mas você tem razão quando você fala que ambos eles são mensuráveis, eles têm que está relacionado principalmente ao contexto e aos beneficiários, né, daquele território, né, daquele local que você vai estar executando o projeto. Exato. E aí, nesse caso, a gente ainda coloca o prazo, por exemplo, poderia estar aí até segundo semestre de 2026, por exemplo. Então, aí você tem uma meta bem completa, certo? Joia, obrigado, gente. Valeu.
Isso, pode passar. A gente já passou essa parte dos indicadores, né? E aí, outra questão também que a gente conversou, e isso assim, não vem muito explícito no próprio anexo 8, mas os resultados esperados, né? Eles têm a ver com as mudanças concretas esperadas a curto, médio ou longo prazo, né? Então, a gente tem que pensar quando a gente desenha o nosso plano de trabalho, que esses resultados eles têm que ser concretos, ok? Devem ser verificáveis, realistas e alinhados aos objetivos. E os resultados eles são as evidências de que os objetivos foram alcançados, ok? Por exemplo, melhoria na segurança alimentar e geração de renda de 200 famílias indígenas por meio do uso de tecnologias socioprodutivas apropriadas ao contexto cultural e ambiental, né? Então, o resultado ele vem trazer essa questão pensando em curto, médio e longo prazo, né? Mas ele tem que estar muito alinhado ali aos objetivos e às metas, né? E aos indicadores, porque aí a gente também tem que mensurar se o resultado que você obteve ele está de acordo com o que você gostaria, com o que você queria, né? Ali no início do teu projeto, da execução, certo? Acho que pode passar, Giga. Bom, é uma questão também que está, né, como obrigatoriedade para essa entrega do plano de trabalho para vocês é o monitoramento, né? Tem se pedido também um plano de monitoramento e aí esse monitoramento do projeto ele tem que ser realizado de forma contínua, né? Então o monitoramento ele é o processo sistemático de coleta e análise dos dados durante a execução do projeto. E aí o monitoramento ele vai permitir identificar os avanços, as dificuldades e a necessidade de ajustes. Então, é a partir do monitoramento que se fortalece a gestão do projeto, né? Onde vocês vão estar, principalmente, olhando a governança do projeto, a metodologia que vocês estão utilizando, se está tendo o retorno do que vocês estavam esperando, ou se vocês vão ter que mudar de metodologia. Então, é a partir do monitoramento que vocês vão fazer essa análise, né? Então, no edital, ele prevê a construção do plano de monitoramento do projeto, com base nos indicadores que já constam no anexo 1 e outros indicadores que, eventualmente, se façam necessários, indicando o responsável pelo acompanhamento dos indicadores, bem como o planejamento dessa atividade. Então, dentro do plano de monitoramento, vocês vão ter que colocar os responsáveis ali por cada indicador, tá certo? Por exemplo, a aplicação semestral de questionários participativos com lideranças locais para verificar o uso das tecnologias implantadas e satisfação com as ações executadas. Vocês têm que criar mecanismos que vocês possam estar fazendo esse monitoramento em campo, né? Então, por exemplo, a partir de... vocês já podem até criar, né? Por exemplo, estruturar um formulário, um questionário semi-estruturado ou totalmente estruturado, para que facilite esse monitoramento de vocês a partir do que vocês estão pretendendo com o projeto, certo? Então, e aí eu queria ouvir de quem já... E aí, como a gente não acompanha isso com vocês, gente, eu queria saber como é que está sendo esse processo também da elaboração do monitoramento, que vocês estão sendo acompanhados já, né? Quem já está bem avançado, né, nesse sentido, da assessoria, como é que está sendo esse processo para vocês?
Oi? Eu acho que seria bom ouvir, acho que aproveitar esse tempo. A nossa a assessoria entrou em contato essa semana, então faz 2 dias que a gente está começando a olhar para as correções que foram sugeridas, então não tenho como compartilhar com o grupo agora. Eu não sei se tem alguém que está mais tempo aí. Mas eu tenho outras dúvidas também, mas não quero atravessar a pergunta que você fez para os demais, né? Caso alguém tenha experiência, mas também aproveitar o tempo que eu vi que a gente tem mais 10 minutinhos de reunião só, né? Para o link fechar. Sim. E a minha, só para perguntar se isso vai chegar em algum momento também, senão eu espero para perguntar isso depois, conforme a sua apresentação aí. Mas eu tenho uma dúvida objetivamente sobre o anexo 8, porque ali no anexo 8, naquele que a gente recebeu que tem estrutura, né, com operacionalização, plano de comunicação, os cursos e tal, tem um momento que a gente descreve as URs, e eu gostaria de ver se existe uma orientação sobre o nível de descrição necessário, porque ali na operacionalização, aquelas primeiras 2 momentos, que são as atividades e responsabilidades compartilhadas e as instâncias de decisão, é no máximo 2 páginas. E a gente recebeu uma orientação para a construção dessa parte, que era um arquivo de quase 4 páginas, né? E numa edição, numa outra configuração e tal. Acho que tudo bem, a gente resume, fizemos em etapa, que a gente já até escreveu, né? A começar pela solenização, formações, monitoramento e tal. Só que nas URs não tem essa orientação. Daí a gente fez uma descrição mais robusta, assim, né? Da UR. A gente fala o que ela é, por exemplo, a feira, tem X feirantes, nananã, as dificuldades são essas, os equipamentos adquiridos serão esses, então foi mais ou menos ali uma página daquele anexo, que é uma página com a borda bem pequenininha, né, que ela tem um quadradinho e tal. Queria saber se está tudo bem ou se vocês querem uma coisa mais objetiva, por exemplo, o nome da UR, o que vai ser adquirido e pronto. Ou se, enfim, se tem alguma outra orientação para esse lugar específico, eu vou até falar o nome dessa parte aqui, para vocês saberem do que eu estou falando, que é ainda em operacionalização, no final, descreva os seguintes aspectos técnicos, unidade de referência. Descreva detalhados os aspectos técnicos, justificar o local e o funcionamento. A minha pergunta é essa, não sei se isso ainda vai vir. Uhum. Uhum. Então, gente, só um minuto. Eu coloquei já o link da continuidade no grupo, tá? De formalização. Se cair, a gente já entra em seguida na próxima. Mas eu acredito, viu, Giga, também, como a Nayara trouxe essa questão, eu acredito que esse seja o documento que foi repassado para ela, porque são de 4 páginas, não é que você falou, Nayara? É esse mesmo que eu citei, que eu vi, que ele é enorme e não cabe nem um terço, um quarto dele no documento oficial que foi enviado por e-mail, né, que é o anexo. Mas tudo bem, assim, eu consegui reduzir, a minha dúvida não era nem nesse primeiro momento, era naquele, porque tem a operacionalização e tem 3 perguntas, né?
Uhum. Acho que uma questão que a gente tem só que também alinhar com vocês é que esses consultores, né, que são da fundação, gente, que estão, enfim, fazendo as reuniões com vocês, eles que vão aprovar, vamos dizer assim, a partir, né, lá com a Rosângela, que vão aprovar os planos de trabalho, entendeu? Eu, o Guigui e a Marcela, a gente não vai aprovar nada, a gente, né, nem analisa os planos de trabalho de vocês, entendeu? Então, são eles mesmos. Então, assim, é como o Giga está falando, é uma negociação, né, realmente, que vocês têm que fazer com os consultores, né? E aí eles têm também que trazer esse ponto de vocês têm que levar esse ponto de vista, né, também do que vocês estão pensando, né, para os projetos de vocês, com relação aí também a essas orientações, né? Então, assim, eu acredito que isso é negociável, né? Então, não precisa ser a ferro e a fogo, né, apresentar, né, o que tem se dado, mas eu acho que é uma forma também aí de flexibilizar com vocês, como o Giga está falando, é flexível, gente, então é negociar mesmo com cada consultor, né? Porque é isso que a gente está observando, cada um vai ter a sua metodologia, cada um vai ter o seu entendimento, então é uma questão mesmo de negociar com cada um. Sim, eu também. São só os 2 primeiros pontos, que é 2 páginas. Isso. São só os 2 primeiros pontos, eu entendi. Por isso que eu falei que a nossa UR está dando várias. Mas a dúvida é isso, era o nível de descrição. Mas aí a gente vê com o que vocês estão chamando de consultora, não é esse grupo de vocês, é a pessoa da fundação, né? Ah, tá, pronto, só para... Beleza. É a Ana Luísa e a Rosângela. Exatamente. Aham. Certo. Uhum. Então, beleza. Gente, eu vou ter que sair, licença, viu? Valeu. Vai cair aqui também. Vou entrar na outra. Hermes, você está com a mão levantada. E aí, assim, eu acho que vale a pena aí essa consulta que o Giga fez. A gente pode mudar para segunda-feira também. E aí a gente aproveita isso, a gente aproveita mais tempo. É o seguinte, para mim, eu acho bom mudar para segunda, certo? Agora, tem que ajustar o horário aí também, porque não estava contando com isso, aí nós vamos ter que chegar a um denominador comum. Mas de 10 às 12 no horário de Brasília para vocês. Tá bom? Eu tenho uma pergunta em relação ao indicador. Aí eu estava propondo ser respondida essa pergunta para isso não voltar depois, porque essa parte já vai ter passado, né? Tudo bem. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem de tolerância aqui. Hermes, pode fazer a pergunta. Se cair, a gente volta e eu respondo para você. Tá certo. Olha, eu sou da instituição Caatinga de Oricuri, Pernambuco. O que está acontecendo, que a gente percebeu, é o seguinte: nós não estamos usando um indicador relativo à renda. Esses dias você comprou a cartela do PIB lá? Nós começamos aí a eu demorei um pouquinho para responder, não postei nada no grupo por enquanto lá.
que o pessoal ia Gente, ver eu não como é tô que ia ficar o conseguindo negócio te do bingo, ouvir né? Mas a direito, gente vai Hermes. continuar. Peraí. Porque você viu lá que a Camila, infelizmente, acabou Gente, falecendo, tem né? alguém com áudio Mas que tá aí o falando. bingo vai Tá, É continuar. quase a Aí eu vou cura. ver. O que o pessoal tá falando, tipo assim, peraí. ficou pesado pra família ainda, você vê o Miga, rapaz lá, tá, com tá muita coisa pra saindo o sentar, som ele vai aqui. continuar lá. Mas aí sua cartela tá comigo, tá já, filho? E mais alguém que precisar aí, que quiser cartela, você fala que eu tenho pra vender. Beleza? Obrigado. Então, posso continuar? Tá dizendo que vai cair 1 minuto. Acho que a gente pode já ir para outra e aí você faz a tua pergunta Tá bom, tá direitinho, tá? melhor. Para a gente você não cair na hora que está falando. Acho que tinham 2 pessoas que iam sair, né? Ok. Hermes, pode fazer tua pergunta. Olhando aqui, ninguém entrou mais. Tá. Então eu vou retomar. Eu sou da instituição Caatinga de Oricuri, Pernambuco, Frente-Oeste, Pernambuco. E a gente percebeu o seguinte: nós não estamos usando mais nenhum indicador de renda, porque a gente começou a perceber o seguinte: os agricultores estavam dando dados que não faziam sentido, com medo de perder o Bolsa Família, perder os benefícios. Então, a gente começou a comparar realidades e ver que aqueles dados ali não estavam servindo de coisa nenhuma. Estava contaminando Amiga, não, o filé, meio show de bola. Eu só posso te dar uma satisfação, hein? de Obrigado, um abraço, resultados que valeu. não dizia nada com nada. Então, todos os dados relativos à renda, nós estamos procurando um jeito ainda de ver como é que a gente chega neles. Aí a minha pergunta é o seguinte: nós podemos, nesse projeto, já eliminar esses indicadores de renda? Bom, e aí vai ser muito com que os teus objetivos, né? Por exemplo, se por acaso tu tem um objetivo teu é melhorar a qualidade de vida, sei lá, melhorar a segurança alimentar, melhorar a renda. Se por acaso tiver algo nesse sentido como objetivo, a gente tem que mensurar isso. Então, a gente vê melhora a produção quando? Quando aumenta a quantidade que foi produzido, aumenta o valor, aliás, aumenta a quantidade que foi vendida, por exemplo. Né? Isso vai interferir na renda, certo? Ou você não coloca essa questão. Mas aí, enfim, tem que ver com o objetivo que você quer. Né? Tá. Renda realmente às vezes não é um objetivo bem mais complicado de se medir, porque a gente pensa, né, tá, tudo bem, mas qual era a renda que a pessoa tinha antes e quanto que, tudo bem, aumentou 50% de quanto, por exemplo. Então é mais difícil de se medir esse indicador. Lembra que eu falei que às vezes a gente tem que evitar colocar indicador que seja mais difícil de mensurar. Então, vamos pensar em indicadores que você possa trazer que te dê esse resultado, que né, mostre o quanto que melhorou a qualidade de vida, enfim.
Ô, Giga, eu acho... Giga, só um minuto. Esse é o anexo 1, né? Tá, não é porque eu acho que não está projetando, não. Não. É, então, o que o Hermes está trazendo é que eles têm uma preocupação de trazer o indicador renda, não é? Então, assim, o que eu estou conversando com ele é, diante desses indicadores que estão até listados, ver um indicador que ele vá funcionar para essa aferição do objetivo, ver se o objetivo está sendo exatamente sendo atendido, sem ser a renda, necessariamente, tá bom? Porque você está trazendo para a gente que a renda é algo que está complicado, está difícil de ser medida, né? Dentro ali enfim, do contexto né, da realidade do teu projeto, certo? Então, é isso que eu estou... E o que eu falei. Então, se é difícil, vamos procurar um indicador que seja mais fácil de medir, certo? Para poder acompanhar o sucesso do projeto. Uhum. Pois é, e aí ele escolhe o que for mais confortável, entendeu? Tá certo? Nossa, peraí. Eu não tô lembrado do teu nome, só aparece aqui Casa da Cura. Giga, viu, Giga? A gente está usando isso aí. A minha pergunta foi só no seguinte sentido, que aparece na listagem especificamente a renda, o quanto é que entrou dinheiro. E a minha pergunta é no sentido de, nós podemos então eliminar sem problema nenhum isso aí, porque na realidade não está funcionando. Podemos. Eu entendi que a resposta é sim. Ok. Porque aí você pode utilizar receita ou você pode utilizar volume produzido, não necessariamente a renda como o teu indicativo de sucesso, por exemplo, do projeto. Entendeu? Exato. Uhum. Certo? Ok. Eu não sei se os demais estavam, né? Que a gente estava conversando, dar continuidade à nossa conversa na segunda-feira. E aí, assim, só para ver o horário para vocês, se para vocês é possível de 10 às 12 no horário de Brasília. Porque aí seriam 2 horas, porque aí a gente conversaria mesmo, assim, né? De cada projeto tem esses.
particularidade, né, e algumas dúvidas, a gente pode ir conversando. Matias, pode falar, por favor. Matias não, Matias mesmo. Oi, boa tarde, pessoal. Sim, tudo bem com o horário, tá? Eu tenho, na verdade, uma dúvida e pergunta, né? Ou talvez sejam duas. Então, vou colocar a primeira. No plano de operacionalização, né, eu entendi que a abordagem é em etapas, né? Então, você está com etapa 1, aquela abertura solene do projeto. Isso. Aí vai, etapa 2, etapa 3, e vai embora. Beleza. Já o plano de trabalho começa com o objetivo 1, unidade referencial. Só que eu duvido que haverá um projeto que começará com unidade referencial como etapa 1, até porque a etapa 1 vai ser a abertura solene. Então, eu acho que estamos entrando em um certo assim, conflito de caixinhas, né? De um lado, a gente está né, construindo plano de operacionalização de forma etapas, e o plano de trabalho, que deveria seguir uma lógica sequencial, cronológica, já fere a abordagem por congelar, né, enfim, a questão do objetivo. Então, essa é a minha primeira pergunta. Como que a gente dá conta, né, de uma abordagem etapa e depois no plano de trabalho, né, de uma certa forma, um objetivo 1 que precipita, né, ou adianta a própria abordagem em etapa. Isso é a primeira coisa. E eu não queria, talvez, misturar, talvez não seja o caso aqui, agora, mas a minha outra pergunta é a seguinte: todo mundo conhece, né, projetos, não são, assim, tecnicamente em etapas. Tem processos que são paralelos, tem processos que são cíclicos, né? Aí dá um nó tremendo, né? Porque se a abordagem da operacionalização é em etapa, né, e se os processos são cíclicos, né? Ou são até, às vezes, algumas etapas são paralelas, né? Ou seja, isso é difícil da gente inserir, né? Eu sei que a gente tem o exemplo de operacionalização, vamos seguir o exemplo, obviamente, mas queria ver com vocês se vocês têm algumas dicas para essas duas ponderações que eu estou colocando aqui. Uma, essa é o entrosamento entre plano de operacionalização, que está em etapas, e o plano de trabalho, que já coloca um determinado objetivo antes da etapa 1, né? E essa questão de etapas que, na verdade, são processos e são sequenciais ou paralelos, ou são, né, cíclicos, etc. E desculpa pela pergunta extensa aí. Não, imagina, Matias. Isso é interessante porque, assim, quando a gente olha que o processo que vocês vão utilizar é o sistema da SGP, ele já está dado, né? Então, assim, não sei quem já colocou ali na planilha, né, aquela planilha oficial ali do plano de trabalho, já tem, né, como objetivo que você está falando, objetivo específico 1, e linkado àquela primeira meta, né? Eu acredito que não, assim, operacionalmente, para eles não vai ter muita implicância, vamos dizer assim, entendeu? Tipo, não vai ser considerado errado essa entrega da maneira que está sendo colocada lá dentro do SGP. Mas não sei se vocês lembram que o Giganal, na última oficina, ele apresentou uma planilha, que é a planilha de monitoramento, que acho que já ajuda muito o que você está falando, né? Que são as etapas que vocês vão estar acompanhando, independente do que vocês vão colocar lá no SGP, como vocês vão se consideram mais confortável para vocês monitorarem o projeto de vocês, né? Porque aquela planilha ali, ela já ajuda também no monitoramento, né? Pensando nessas etapas. Certo? Então, assim, eu acredito que são duas coisas, tá, Matias? Uma coisa é o projeto que vai ser
aliás, apresentado oficialmente ali dentro do sistema, que eles, enfim, né, que tem essa questão do objetivo específico 1, objetivo específico 2 que já foram dados, mas também tem essa questão de vocês terem esse controle, enfim, do projeto a partir da realidade de cada um, né? Não sei se é isso, se o Giga me ajuda também. Isso já ajuda, eu acho, Francilane, obrigado, né? Já ajuda enfim, você tem razão plena, né? Ou seja, a plataforma vai falar para nós o que fazer aqui. Talvez esteja isso, né? Os documentos no Word aí estão, né, com estas dificuldades, né? Mas Exatamente. Uhum. Exatamente. tá. Não, tranquilo, entendi. Uma coisa que, só para concluir, Francilane, você mencionou uma planilha de indicadores, de plano de monitoramento, né? Esse plano de monitoramento está no Drive? Está no Drive? Não. Não, o que tem no que é um anexo é que tem os indicadores. O que a Fundação pediu é que o plano de monitoramento que tem que ser feito, ele seja baseado nesses indicadores do anexo 1. Certo? Sim. E aí é por isso que naquela hora eu perguntei como é que está sendo esse processo. Se a Fundação ela trouxe para vocês uma orientação de como que vai ser estruturado esse plano de monitoramento. Entendeu? É por isso que naquela hora eu fiz essa pergunta, porque vocês estão em vários momentos, né, diferentes, organizações, pelo que eu estou entendendo, né, nos ajustes, né, nessa criação do plano de trabalho, enfim. Aí eu queria ver se alguém já está nessa parte que já fez análise e que teve algum ajuste do monitoramento, para entender como é que está sendo
especificamente o monitoramento, como é que está sendo essa formatação, né? Acho importante, Giga, porque aí a gente também, né, tem essa segurança maior, né, de ver com quem já entregou o processo, quem já vai assinar contrato, porque aí essas coisas já foram dadas, né? Então a gente tem como ter base, né, para quem ainda está fazendo. Acho importante, viu? Hermes. Dizer que, bom, quem está nos fazendo a consultoria para a gente é a Mariane, né, da Fundação Banco do Brasil. Ela apresentou para a gente, explicou bem direitinho. Nós fizemos uma primeira versão, ela pediu alguns pequenos ajustes e nós estamos nessa fase de fazer os ajustes. Aí, no início da próxima semana, se Deus quiser, a gente está com tudo já encaminhado. Então, está fazendo sim, o que está sendo muito bom trabalhar com ela. Pelo menos para a gente está sendo bem legal. Ótimo. Outra coisa, segunda-feira, das 10 às 12, para mim tá bom. Tá ótimo, gente. Então, acho que a gente pode colocar lá no grupo. E aí eu acho interessante a gente ter essa participação, né, Giga, de ver dessa organização, que aí pode trazer esses insumos para a nossa conversa. Eu tenho um pedido a fazer. Tá. O meu pedido é o seguinte, que eu não sei se a de hoje foi gravada, eu entrei um pouquinho atrasado, deu um probleminha aqui, eu entrei atrasado, mas eu acho que precisa ser gravado, porque se a pessoa, às vezes, se alguém não pode, por algum motivo, assistir, ela pode depois ter acesso e recompor o que é necessário, tá? E até os próprios consultores ter acesso também, porque às vezes a gente fala uma coisa, aí diz, lá na reunião foi dito tal coisa, lá o consultor tem condição de ir lá na reunião e falar alguma coisa, ver também o que é que foi falado, né? Então, para a gente chegar numa linguagem só, tá? Isso. Concluímos, então? Espera aí, gente. Ok, aí a gente marca para segunda-feira, de 10 às 12, a continuidade. Só para vocês olharem, no grupo de formalização, a gente está subindo esses documentos que o Giga falou, tá? E eu estou colocando também já essa apresentação também em PDF, tá, gente? Aí já tem mais esses insumos aí da oficina. O anexo 1, né, que tem os indicadores, o exemplo da operacionalização, que eu acho importante, e a apresentação, tá? E a gente encaminha o link. Boa noite. Obrigada aí pela atenção, gente. Grato aí, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.